Curta o vídeo. Inscreva-se no canal. E ative as notificações para não perder as próximas novidades. Mariano é quem vai acabar com as mãos de tesoura em outro lado do paraíso. Nos próximos capítulos, o garimpeiro contará à mãe que levou tesouradas de Sofia. Ferido e todo costurado, ele passará o resto da trama se recuperando. A pedido dele, a conselheira do Quilombo procurará Clara para promover a grande surpresa no julgamento da vilã no final da trama. Ninguém, com exceção de mãe, saberá que ele sobreviveu ao ataque da ex-amante. Ele tomará chás, remédios caseiros e contará à mãe que foi pego de surpresa por uma mulher. Porque senão eu dava conta dela com um tapa. Mas ela foi esperta. Ela e um capanga. Era meu amigo, mas virou capanga dessa mulher. Me enrolaram num lençol, me botaram num carro e me trouxeram pra perto daqui. Acordei, ainda estavam me levando, contará ele. O garimpeiro revelará que estava escuro e que Sofia e o capanga não viram que ele acordou. Foi a minha sorte. Não tinha mais força, não. Fiquei lá, com a terra entrando na boca, sem ar. Mas eu tinha ouvido que não era cova funda. Ouvi o barulho deles indo embora. Tratei de empurrar a terra, explicará Mariano. Saí daquela cova mais morto do que vivo. Não sabia onde estava. Eu me arrastei. Me arrastei sem saber para que lado estava indo. Segurei as tripas com a mão. Até ver de longe a casa da senhora. Não sabia onde estava, nem quem era. Continuará o personagem de Casarré. Ele vai jurar vingança contra a Sofia. Linha e agulha de costura. A cena seguinte de Mariano vai ao ar só no dia 24. Ele estará bem melhor e aparecerá tomando uma sopa. Ainda dói quando desce pelas tripas, falará. Eu sei. Cê tá todo costurado por dentro. Costurei com agulha e linha. A mesma que uso para as roupas. A que a gente não tem recurso, revelará a conselheira. Ele vai tentar se levantar, e mãe avisará que não pode. Se andar até a porta, morre. Vai rasgar por dentro. Tua hora vai chegar. Agora, tem que se recuperar. Tá na fase mais difícil. Tem que saber esperar. Não deixa a raiva crescer que ela só te faz mal. Agora, tem que pensar em você. Na tua cura, dirá a conselheira do Quilombo em outro lado do paraíso. Na penúltima semana da trama, ela receberá o convite para ir ao casamento de Raquel Erika Januza e Bruno Caio Paduan. Mariano vai querer ir, pois sabe que a juíza é amiga de Clara, mas mãe afirmará que ele ainda não tem condições de sair porque seus ferimentos ainda estão cicatrizando. Procura Clara. Pega o endereço dela. Ela sempre quis minha ajuda contra a Sofia. Agora vai ter muito mais ajuda que imaginou. Eu e ela, juntos, vamos acabar com essa mulher, dirá o garimpeiro, que nem imagina que Lívia Grazi Massafera está grávida dele. O Outro Lado do Paraíso é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo, exibida desde 23 de outubro de 2017, substituindo A Força do Querer, e a 13 novela das 9 exibida pela emissora. Escrita por Alcir Carrasco, com colaboração de Nelson Minadotti, Vinícius Viana e Márcio Ayduc. Conta com direção de André Barros, Henrique Sauer, Pedro Peregrino, Mariana Richard, Fábio Strasser e Caio Campos. Direção-geral de André Felipe Binder e direção artística de Mauro Mendonça Filho. Sua trama principal é livremente inspirada em O Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Conta com as participações de Bianca Bin, Glória Pires, Marieta Severo, Sergio Guizé, Rafael Cardoso, Thiago Fragoso,
Grazi Massafera e Juliano Casarré. 1. Segundo o autor, a trama é ditada pela lei do retorno e da crença de que um dia a justiça chega para todos, sendo que cedo ou tarde a vida se encarrega de dar o troco, e tudo o que se faz um dia se volta contra si mesmo. Temas como marxismo, racismo, homofobia, pedofilia e nanismo também são discutidos na novela. Originalmente a trama se chamaria Prova de Fogo. 13 teve outros títulos provisórios como Preciosa e Castelo de Vidro. 4. A novela foi apresentada para a direção da emissora no primeiro semestre de 2016 e aprovada em setembro para o horário das 9, recebendo aval positivo para começar a pré-produção. Em 29 de março de 2017 a trama foi rebatizada como O Outro Lado do Paraíso para justificar o percurso tortuoso que os protagonistas teriam que passar em suas vidas em meio às belezas naturais do Tocantins. 6. As gravações iniciaram-se em 1 de agosto, tendo como cenário principal o estado do Tocantins e especialmente o Parque Estadual do Jalapão, onde acontecem os principais eventos da trama. 7 e 8. Em 3 de agosto de 2017 a emissora divulgou a sinopse da trama, a qual foi comparada pela imprensa com a telenovela venezuelana La Dueña em 1984, produzida pela Televisión em 1984, e seu remake latino-americano La Patrona, produzido pela Telemundo em 2013, comparando o fato da protagonista ser internada numa clínica psiquiátrica pela vilã da trama para afastá-la de sua família. 9. O autor, porém, desconsiderou que a trama fosse uma adaptação, alegando que não havia se inspirado e que a história tinha apenas o mesmo começo, porém percorreria caminhos diferentes. 10. Em 26 de agosto, durante a entrevista ao jornal O Globo, o diretor de O Outro Lado do Paraíso revelou que a reviravolta que a protagonista passaria na trama teve como inspiração a franquia de filmes Kill Bill, porém sem a utilização de armas brancas ou mortes, tendo apenas como base o fato a vingança entre mulheres, após um período em que a personagem de Bianca Bini é internada à força. 11. Escolha do elenco. Sérgio Guizé foi o primeiro nome reservado para a novela a pedido do autor como protagonista. 12. Bruna Marquezine foi a primeira a ser convidada para viver a protagonista Clara, porém a atriz preferiu aceitar o convite para viver a antagonista de Deus Salve o Rei. 13. Natalia Di foi convidada logo após para o papel, mas também recusou, alegando que precisava de tempo para descansar a imagem, uma vez que havia acabado de protagonizar Rock Story. 14. Giovanna Lancelotti chegou a ser cogitada, porém a direção avaliou que a atriz ainda não estava preparada para o mais alto cargo dentro de uma trama, optando por convidar Bianca Bini, que aceitou interpretar Clara. 15. Cauã Raymond e Carolina Dickmann foram convidados para interpretarem Renato e Lívia, porém o primeiro declinou por compromissos no cinema, enquanto a atriz preferiu aceitar o convite para a novela de Aguinaldo Silva, a qual acabou adiada para 2018. 16. 17. Rafael Cardoso e Grazi Massafera foram escalados para substituí-los. 18. Originalmente Patricia Pilar foi convidada para viver Nádia, porém recusou devido a compromissos no cinema, passando o convite para Maite Proença, que também não aceitou o papel por estar em negociação com a Record e a qual não avançou, uma vez que a atriz teria pedido um salário muito alto e a emissora desistiu. 19. 20. Eliane Giardini foi escolhida para o papel. 21. Ari Fontoura, que estava escalado para viver Natanael, pediu dispensa para dedicar-se à peça teatral no Lago Dourado, sendo substituído por Juca de Oliveira. 22. Jalaí Espinho,
que viveria Adriana, decidiu não renovar o contrato com a emissora e assinar com a Record para um dos papéis centrais de Apocalipse, passando a personagem para Julia Lavia. 23 Priscila Fantin também integraria o elenco da novela, porém acabou ficando de fora. 24 Glória Pires chegou a deixar a trama temporariamente em abril após desentendimentos com a produção, porém o fato foi resolvido e a atriz retornou ao elenco. 25 Vazamento. Entre